Tudo bem? Tariane está entrando. Oh, que maravilha, você Olá, conseguiu chegar. Monicleide, tudo bom, Olá, minha querida? querida, tudo bem? Seja Minha bem-vinda. Que coisa queridíssima, boa como você você estar aqui está? com a gente. Eu Muito fico obrigada, é super uma feliz. honra Isso. estar aqui no seu Instagram. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho meu áudio. Não sei se as Certo. pessoas estão me ouvindo bem. E o meu Então, pedestalzinho está meio... primeiro, eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho brilhante que você tem feito, né? Nós já nos Muito encontramos obrigada, algumas querida. vezes lá no Bom Dia Paraíba, no Papo Íntimo, a gente já teve oportunidade, quando a gente podia fazer o programa juntas, né? Você já me Foi. deu a honra de estar lá com a gente, conversando sobre esse assunto. Você que me deu essa honra. E Meu Tairane, pedestal tá um pouquinho quebrado, tô só ajustando aqui. tranquilo. Rapidinho. Eu É, acho que eu não vou conseguir, mas tudo bem. Não tem problema. Olha só, o interessante é que esse assunto que a gente vai estar conversando hoje, né, falar de reprodução humana, falar de reprodução assistida, falar de gravidez após os 40 anos ou gravidez tardia, né, gravidez pós-menopausa também, né, gravidez em situações super especiais, como a gente já encaminhei paciente para você, mulheres que têm vaginismo, que têm disfunção sexual. E interessante que as pessoas às vezes dizem assim, meu Deus, isso existe, né? E a gente tem que estar É, aqui exatamente para esclarecer, né? Dizer sim, exatamente. existe situações de mulheres que engravidam após a menopausa, existe mulheres que Sim. engravidam, duas mulheres casadas, elas conseguem também engravidar, ter seu filho, né? Como é que acontece esse fenômeno, né? É. Então, assim, são situações que é seu dia a dia e que, para mim, é uma honra estar com você aqui para a gente estar conversando, esclarecendo isso, tá? Mas, para a gente começar, eu gostaria, assim, que você me contasse um pouco. Você é super jovem, você é uma menina, na verdade, né? E, Só assim, a você carinha. você já tão assim envolvida nesse movimento da reprodução humana, você já eu assisti o congresso, né, que você estava também participando, mediando as palestras. Então assim, você tem feito um trabalho, se dedicado bastante a essa parte da reprodução humana. Então assim, se apresenta aí para a gente, me fala do teu trabalho, me fala da tua formação, me fala o que é que te levou a você escolher essa área tão delicada, posso te dizer, mas também que traz tantos sonhos, tantas realizações, né? Fala, a palavra é com você agora. Vani Cleide, muito bom estar falando sobre esse assunto, né? Sobre a reprodução humana, que eu amo tanto. E eu sempre fui muito determinada, não é? Uhum. E eu sabia que eu tinha tanto tempo para, depois de formada, começar minha residência. E eu sempre acompanhei vários staffs nas maternidades, mas assim, não tinha até então nenhum interesse por fazer ginecologia obstetrícia. Eu queria Uhum. algo que envolvia endocrinologia. Até então eu queria Uhum. ser endócrina. E aí foi que eu me apaixonei por GO e eu sempre me interessei mais por ginecologia do que por obstetrícia, mas amo obstetrícia também. Uhum. E aí foi que no terceiro ano da residência eu conheci a reprodução humana através de um estágio no Hospital Pérola Byton. Dr. Mário Cavanha, um queridíssimo, me aceitou como Onde é que estagiário. fica esse hospital, esse Esse serviço? hospital fica em São Paulo, o Hospital Pérola Byton, né? Fica Sim. em São Paulo. E é o Centro de Referência de Saúde da Mulher. É o único serviço em São Paulo que faz fertilização in vitro pelo SUS. Na verdade, um dos poucos no Brasil, não é? Então, tem um no Rio, em Brasília, São Paulo e acho que em Natal. O Sim. de Pernambuco, né, infelizmente, fechou. Então, eu fiz minha faculdade aqui em Campina Grande, na Faculdade de Ciências Médicas. Nesse momento você está em Campina? Estou em Campinas. Ah, que Cheguei a legal, meia hora. que Sabe, João bacana. Pessoa? Que bom, então a gente está podendo também aí ampliar para Campina Grande, né? Tá um friozinho bom, viu, Oh, coisa Vanicleide? boa, tô vendo aí que você está arrumada Gostosinho. de inverno, né? Campina tem essa vantagem, né? Dá para a gente botar nossas roupas de inverno. Que Tô de legal. meia e tudo. Bom, um Uhum. friozinho. Cheguei a meia hora, né, de uma pessoa.
Uhum. Então, fiz minha faculdade aqui em Campina Grande. Sim. Depois fui fazer a residência em Recife. Mesmo tendo residência aqui em Campina Grande, eu sempre procurei, assim, ter mais conhecimento, Uhum. já entrar num serviço que tinha muito renome, que é o IMIP, o Instituto Sim. de Maternidade Professor Fernando Figueira. Sim. E que tem grandes nomes, né, da obstetrícia, Melânia Amorim, Isso. Leila Katz, vários Isso. ginecologistas. Aham. E depois, aí foi no meu R3 que eu conheci reprodução humana, doutor Mário. Eu queria muito fazer um estágio em São Paulo, então eu queria algo maior, eu queria... Bom, Deus sempre me chamou para algo maior, maior, maior. E aí eu fui para Recife e fui me interessando pela infertilidade e não me identificava com nenhuma outra subespecialidade. Que Mas coisa maravilhosa. gostava muito ainda, eu gosto, óbvio, né, da endocrinologia Mas a ginecológica. endocrinologia tem muito a ver também, porque, por exemplo, agora que as Muito a mulheres ver. estão querendo engravidar depois dos 40, com 50 anos, né? Mulheres na É. menopausa, pô, só a endocrinologia para dar Tem tudo conta a disso ver, aí, né? né? Inclusive, então, meu objetivo em São Paulo era fazer reprodução humana e ginecologia endócrina na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Então, também fiz essa especialização. E assim, se eu tivesse ficado lá, eu teria feito outra coisa. Mas aí eu tinha que casar, né? Olha, eu tinha que casar. Porque a gente sabe que a gente vai estudando, se apaixonando cada vez mais. Assim, queria também fazer estereoscopia, videolaparoscopia. É interessante, é porque a Mas gente acaba querendo fazer um pisei monte no de freio. coisa, né? Aí tem que É, focar, né? Precisa focar para afunilar para ser bom, para ser especialista isso, mesmo em uma coisa só, né? exatamente. Então eu Uhum. pensei assim também, sabe, Vanicleide? Eu tenho que ser Sim, especialista boa em uma coisa só. isso. Então, desde que eu voltei a Campina Grande e em João Sim, Pessoa atender, eu só atendo reprodução humana. muito Então, eu bem. tô aqui, o que vai fazer 2 anos. Só atendo reprodução humana, então deixei sempre claro para os meus colegas que Sim, se eles me encaminhassem, eu ia encaminhar de volta as pacientes grávidas, que isso é muito sim. importante, a gente sabe. E é isso. E agora eu sou do grupo GEARE, doutora Madalena tive... Bom, tudo isso foi escrito por um Deus maravilhoso, Perfeito. que tem caminhos melhores e maiores do que os nossos, não é? Perfeito. Olha só Então, que comentário interessante. Vou só pedir licença a você. A Adriana Carla Costa, ela está falando o seguinte, percebendo que ainda há um tabu muito grande em relação à reprodução assistida. Como a doutora Tairana enfrenta essa circunstância em consultório? Né? Já é uma pergunta, uma tá? pergunta Mas aí muito você interessante. pode ficar à vontade para você responder, pode continuar, depois você pode voltar a responder a pergunta da Adriana. Então, Vanicleide, o caminho é esse, se especializar cada vez mais para a gente ficar melhor na nossa Uhum, área, sempre sim. respeitando a do outro colega e Uhum, sempre aprendendo. Eu acho que é humildade para aprender, não é? E isso. trilhar um caminho de muita humildade, muito aprendizado. E como eu Isso. enfrento isso no consultório? Então, assim, deixa eu ver das especializações. Eu fiz muitos cursos de ultrassom, diversos cursos. Fiz uma pós-graduação na faculdade da Santa Casa de São Paulo. E aí vai, né? A gente sabe que isso não Que é termina. interessante, porque assim, a gente vai fazendo as coisas e as coisas vão se somando, né? Vão, Elas vão se somando. Porque, por exemplo, mesmo que você não faça ultrassom, mas você saber, você ter feito uma formação sim, de ultrassom, isso te dá assim, um know-how enorme, né? Te dá com certeza. uma outra pegada também. Sim. Então, eu Uhum, fui fazer a residência no Pérola, não é? Depois de ter sido estagiária, que é um pré-requisito uhum. muito interessante ter feito estágio lá. Então, o doutor Mário me recebeu, né? Ele sabia que eu ia, porque eu fui fazer lá em Ribeirão Preto. Mas, assim, São Paulo sempre foi a minha casa, né? No Pérola Byton. E Sim. aí, ele fez, não precisa vocês fazerem curso de ultrassom, vocês vão aprender aqui. Então, todo dia era 15 ultrassons, 20 ultrassons que a gente fazia. E, assim, mais de 50 punções, mais de 50 transferências embrionárias a gente fez na residência. Então, a gente pegou uma mão muito Nossa. boa. E não tem residência como no Pérola Byton, porque a gente tem a liberdade, não é? Pelos staffs.
de fazer. Obviamente, a gente está ali sendo sempre orientada por um profissional mais experiente, staff que a gente fala, né? Um preceptor. Sim. Mas, enfim, voltando à pergunta da Adriana, não é? Então, eu Sim. tive que parar essas especializações, sim, por causa do noivo, do casamento, e tive que voltar e fui muito bem recebida aqui. E é tão bom assim. Em Campina Grande só tenho eu aqui de especialista, não é? Praticamente. Então, tenho muita oportunidade de ter pacientes no consultório. E respondendo a pergunta de Adriana, né? É um tabu ainda, Adriana, infelizmente, não é? Sim. A reprodução assistida. Existe um preconceito que a infertilidade é encarada não como uma doença, mas como muitas vezes uma maldição, não é? Isso, Castigo de exatamente. Deus. Isso. E Até aí a porque, gente Tariana, a gente sabe que isso vem da nossa ancestralidade, né? A gente sabe que durante toda a história da humanidade, a coisa da mulher útero seco, entre aspas, né? Era tido como uma mulher amaldiçoada. E a gente sabe, meu Deus do céu, acabou isso não existe, né? Mas está na Bíblia, está em tantos lugares isso vem trazendo, uma coisa transgeracional. E acaba ainda hoje sendo um preconceito. Mas graças a Deus, as pessoas já falam. Eu fiz uma fertilização e pronto, sabe? Já fala, né? Coisa que há 10 anos atrás não falavam. É verdade, Vani Cleide. Ainda precisa quebrar muito ainda esse tabu, não é? Tem casais que pedem para, por exemplo, doutora, eu não poste as fotos, foi fertilização, mas eu não quero que a senhora poste, porque meus amigos, nossa família não sabem. Eles não sabem que a gente fez fertilização. É impressionante como essa coisa do esconder da família é uma coisa tão forte. Muito forte, muito. Muito forte. E assim, Vani Cleide, tem um lado também que eles escondem, às vezes, pela cobrança, pela ansiedade que é gerada. Sim. Pelo de todos. E as críticas também, né? Vai investir tanto, porque assim, é gastar dinheiro, né? Assim, tem muito essa coisa do... Isso, não vê que é um investimento que vai trazer, assim, prazer, nossa, não tem... maravilhoso. Que tem gratidão, né? Mas existe uma vergonha, né? Existe também uma vergonha nisso. Existe uma veja, e a gente também tem que aceitar e compreender, porque afinal de contas, a mulher, ela é muito. Eu tenho falado muito para as pacientes assim, eu digo, olha, as mulheres vêm com aquele pacote de exames, como se tudo fosse problema dela. Aí eu pergunto, cadê o espermograma do marido? Não fez. Você sabe que isso é super comum, muito, né? Muito comum. E aí é como se... Não, doutora, tem que checar primeiro ela para depois eu fazer o espermograma. Não, de jeito nenhum. A infertilidade é do casal. É dos dois e, portanto, a investigação tem que ser simultânea. Exatamente. Perfeito. Então, e assim, a gente ainda vê, Vani Cleide, alguns colegas ginecologistas não pedindo o espermograma. Induzindo a paciente, não é? Faz indução da ovulação, não pede nenhuma estressopingografia, muito menos um espermograma. E a paciente tenta, até que ela vai investigar a Google, né? Isso. Doutora, por favor, doutor, me peça um espermograma, peço para o meu marido um espermograma e ele faz. Eu já encontrei isso recentemente, uma paciente no consultório, azoospermia. Então, perfeito. adianta o paciente passar por tudo isso, não é? E ela se encheu de remédios, né? E a ansiedade, e toda essa culpa, né? Olha, as pacientes, as nossas espectadoras, elas mandam beijos e estão mandando beijo para você aqui também, tá? Para retribuir os beijos. Olha, Patrícia Soares, Beatriz Silva, Ingrid Sena, Liosa, Sandrinha Nutri é uma nutricionista, né, daqui de uma pessoa muito querida. Dinha Monteiro, também é uma pessoa queridíssima. Sônia Araújo, Thaís Araújo, essas meninas são ótimas. Graciele, Edivânia, Crislaine, Andréia Carla, olha, tem muita gente. Jerusa, Roberta Leite, minha filha, está mandando um beijo para você também, Tarane. Beijo, Roberta. Mauri Ramos, olha, tem um homem aqui com a gente. E Deusa de Oliveira. Bacana, beijo, né? A todos. Beijo a todos. Sejam bem-vindos. Então, é tão legal isso, né?
Muito legal. Então, assim, preconceito eu Sim, enfrento, Adriana. Quando eu sim, começo a mostrar os dados, né, mais de 9 milhões de bebês já nasceram pela reprodução assistida, pela fertilização in vitro. Então, esse sim, tabu começa a ser quebrado. E muitas vezes a exatamente. mulher vive o luto, não é, Vanicleide? O Exato. luto de muitas vezes não conseguir gerar um filho de forma Uhum. espontânea. Então, todo mundo tem seu tempo, não é? Para Exatamente. aceitar. Tem umas perguntas aqui já para eu te fazer, mas Sim. antes da gente falar e ir para a grande necessidade das nossas espectadoras é saber da gestação pós os 40 anos, até que idade pode gravar. Calma aí. Antes disso, eu quero que você fale um pouquinho sobre assim, as causas da infertilidade, o que é mais comumente causa infertilidade, né? E também, até mesmo assim, o próprio conceito de infertilidade. Às vezes as mulheres elas têm muita dificuldade de eu sou infértil, não sou, o que significa isso? Ou então assim, ai meu Deus, eu sou infértil, ai, o mundo acabou, É né? Então impossível é engravidar, impossível doutora, isso. não é? Uhum. Então conversa com a gente um pouco Infertilidade. sobre isso. Infertilidade é a incapacidade de conceber depois de 12 meses de tentativas de relações sexuais frequentes, 2 a 3 vezes por semana, ou intensificando no período fértil, que Uhum. é mais ou menos aqui o meio do ciclo, não é, Vaniqueira? Isso. E a gente detecta o período fértil pelo muco vaginal, que sai pela vagina, e também a ovulação por cólicas, muitas vezes em um dos lados, não é? A paciente sente dor ao ovular. Sim, Então, depois de 12 meses tentando e não conseguindo, já é hora de procurar um especialista. Naquelas perfeito. pacientes que têm mais de 35 anos, depois de 6 meses tentando, já pode procurar. E aquelas que Isso. sabem que têm ciclos menstruais irregulares, Abre um endometriose, pouquinho. alguma doença que pode, Hum. alguma doença ginecológica, já pode procurar Abrir um pouquinho as ajuda portas. especializada, tá Sim, certo? sim, Então, as causas são várias. A gente tem que lembrar que em 40% das vezes eu tenho só a causa feminina, em sim, 40% das vezes a causa masculina. Então, assim, sim. causa feminina e masculina bem igual, não é a porcentagem. E Uhum. em 20% dos casos eu tenho as causas múltiplas, tanto masculino quanto feminino, e as causas idiopáticas, sem causa, na verdade, que é a Uhum. infertilidade sem causa aparente. Isso. Então, as causas femininas, fator tubário é um fator muito importante. Certo. Quando tu Fator fala fator primário, tubário, traduz aí para as vamos lá, meninas. as aderências pélvicas, as Isso. trompas, não é? As trompas Obstruídas, né? obstruídas, enoveladas, Isso. altas, não é? São a tuba que não funciona direitinho, né? E a gente tem enoveladas, que mais? Aderidas. Pode me lembrando aí, E tudo isso, e isso aí pode ser causado ou pela endometriose, a famosa endometriose, ou a Sim, doença inflamatória pélvica, né? pélvica, que é o Porque principal causa. A principal causa a da doença inflamatória. principal, né? Porque às vezes a mulher fica só pensando muito na endometriose e tal, mas às vezes ela teve uma doença inflamatória pélvica na adolescência, né? E Isso. ali deixou aquelas trompas tudo cheio de aderências e agora ela está aí com 35 anos e não consegue engravidar, não é? E nem Isso. sempre tudo é endometriose, né? É verdade. A doença inflamatória pélvica é a principal causa. É adquirida sexualmente, né? Uhum. Patógenos como clamídia, gonorreia, o famoso gonorreia, né? Que é o Neisseria gonorreia. São Uhum. bactérias que afetam o trato reprodutivo feminino, infectam Isso, endométrio, tubas, até ovário, até abscesso pélvico, eles podem sim. provocar. E afeta muito a fertilidade, não é? Uhum. Um caso de cervicite aumenta o risco de 15% de você ter infertilidade tubária. Então, Aham. essa é a principal causa. Mas temos também endometriose, cirurgia pélvica, cesárea, apendicite, não Isso. é? São outras E causas. também tem um detalhe super importante, que às vezes a mulher ela tem aquelas inflamações, aqueles corrimentos constantes, né? É, E passa a vida inteira. Tem mulher que, doutora, eu sempre tive corrimento. Aí, esse é, sempre teve corrimento, a gente tem que verificar que muitas vezes ela tinha uma lesão no colo do útero, ela tinha um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, muitas vezes, até é uma obstrui o porta de canal, entrada né? E também a e é porta uma de porta de entrada entrada.
para lá para as trompas, né? Aí essas trompas tá aqui, Mari Valesca está falando tubas dilatadas, né? Exatamente, também, né? Agora tem uma pergunta que eu não vou deixar passar essa agora, não. Olha só. Qual foi a sua paciente mais velha que conseguiu engravidar? Essa pergunta está vindo de Mirna Carelli. Mirna, 42 anos, Mirna. Uhum. Depois dos 40 anos fica tudo mais difícil, não é? Então, mas é possível. Eu falo que o que é mais difícil é a gente conseguir mais óvulos. Esse é o ponto crucial, não é, Vanicleide? A gente tem reserva ovariana para ter um embrião saudável. Isso. Deixa agora entrou no assunto que agora eu vou entrar na Vamos história. É o fator etário de infertilidade, não é? Isso, o fator etário. A gente pesquisa todas as causas, Isso. endometrial, tubária, genética, endometriose, e só tem a causa tubária. A causa tubária não, desculpa, a causa etária. A idade, pronto. A idade, pronto. A mulher não tem nada, ela não tem endometriose, ela não tem infecção, ela não teve nada, mas tem a idade, está acima de 40 anos. E aí vem agora uma coisa que as mulheres enlouqueceram para pedir, Vani, o hormônio antimileriano. Mulher, me fala desse hormônio antimileriano, que elas só faltam me matar, sabe? O plano de saúde não paga, né? Absurdo, né? E aí, assim, vamos conversar um pouco sobre a importância do exame antimileriano, porque ele já dá um norte também, não é? Já. Vanicleide, só terminando a pergunta aqui de Mirna, eu lembrei também dos fatores autoimunes, doenças autoimunes que podem comprometer a reserva da mulher. Sim. Esclerose múltipla, lúpus, então, diabetes, né? A diabetes mellitus, né? A diabetes, principalmente a tipo 1, né? Que é a gente imunológica. Vê, muitas vezes, hipotireoidismo, fator assim, autoimune, autoanticorpos. Tireoidite Hashimoto, né? Tireoidite Hashimoto, exatamente. Isso. Então, isso pode acometer mais rapidamente a reserva. A mulher pode perder a reserva ovariana mais rápido, devido a essas doenças autoimunes. Isso é uma causa etária. Explicar para elas também a coisa da reserva ovariana, o que é, né? Porque, assim, a gente sabe que a menina, nós mulheres, a gente nasce com uma quantidade X de óvulos, né? Nos ovários, né? Muito importante. Isso. Fala sobre isso para poder elas entenderem o que é essa tal dessa reserva ovariana. Isso. Na barriga da nossa mãe, né, com 5 meses, a gente tinha 5 milhões de óvulos. Nascemos com 1 milhão de óvulos. E na puberdade, lá e aos 13 anos, nós já perdemos muitos óvulos, só temos 300 mil. E aí, na menopausa, que é em média aos 52 anos, nos resta 1.000. Então, aos 38 anos, a mulher gastou muito dos seus óvulos, não é? Só lhe resta um quarto. E aí, é por isso que temos um relógio biológico. E é uma grande mentira, não é, Vanicleide? A história de que a gente pode engravidar com os nossos óvulos em qualquer idade. Tem até um livro, né? A Big Lie, a grande mentira. Então, nós perdemos óvulos todo mês, estando grávida, usando anticoncepcional, usando o DIU, enfim. Perdemos óvulos. E com isso, precisamos avaliar a nossa reserva ovariana, não é? Quando a gente identifica... Primeiro, como identificar a reserva ovariana? Temos 3 métodos. Exame de sangue pelo FSH estradiol. Também pelo hormônio antimileriano, que é o exame de sangue. E a idade também é um fator que já nos fala da reserva, né? Quando ela tem um paciente de 28, imagina que ela já tem uma reserva boa, mas nem sempre. E pela ultrassom transvaginal do 5º ao 8º dia do ciclo. E o exame de sangue, o FSH estradiol, do 3º ao 5º dia do ciclo. Ao 5º dia do ciclo. Então, precisamos avaliar em um determinado... E o mileriano também é no 3º dia, né? Entre o 3º e o 4º dia. O antimileriano, a literatura fala que não tem variação. Não tem importância? Dentro do ciclo. Tem importância. Ótimo. Mas a gente costuma pedir, assim, no começo do ciclo. Do ciclo, para ela poder tudo junto. Entendeu? Entendi. O FSH, o estradiol e o antimileriano. Isso. E aí,
é muito interessante que os ginecologistas gerais comecem a aplicar a avaliação da reserva, porque a mulher está engravidando cada vez mais tarde. Cada vez mais Não é? tarde, isso. Cada Perfeito. vez mais tarde. Então, ao E identificar muitas uma vezes reserva elas querem variável, saber, elas estão com 35 e dizem assim, Vânia, eu quero saber até quando eu posso esperar. Aí eu digo, sim, esse até quando, quem vai responder é o exame, né? exatamente. Então, a gente tem que saber que uma reserva normal é acima de 7 folículos na ultrassom. Então, de Sim. preferência, acima de 10. E o antimileriano acima de 1,2. Só Certo. que não é normal uma paciente que tenha 28 anos com um antimileriano de 1,2. Sim. 28 anos com antimileriano de 1,2. Então, existe uma curva, um gráfico que a gente aplica a idade ao antimileriano. Então, já devemos ligar o pisca-alerta, né? Ao identificar um antimileriano baixo e uma contagem de folículos centrais baixa. Padrão ouro é o antimileriano. Certo. E aí, vamos falar dessa reserva. Então, a gente tem, né, várias linhagens, né, Vanicleide, dos folículos, os primordiais, primários, secundários, pré-antrais, antrais, e aí segue dominante e o ovulatório. Então, a gente vai recrutando os primordiais, né? Explicar para ela que os primordiais, eles não são sensíveis ao FSH, então são aqueles primários, secundários e aí segue. Então, a gente vai perdendo os primordiais, vai gastando. E aí, a gente chegou a uma certa idade que a gente não tem mais reserva ovariana. Perfeito. Não é? Exatamente. Aí, olha só que coisa interessante. Diferente do homem, que produz a cada 2 a 3 meses. Novos espermatozoides. Olha só, agora eu vou falar um pouco das minhas histórias, né? E quero que você também comente um pouco sobre isso. Olha só, eu tive no consultório uma paciente que ela foi dado o diagnóstico dela de menopausa precoce aos 29 anos. 29 anos, ela zerou geral. Acabou a menstruação. Hoje em João Pessoa atende aos 31 anos. Pois é. Olha só, é impressionante. Se eu te contar que eu estou com uma menina de 21 anos, com FSH de 100 e tarará, e estradiol zero. Essa paciente tem irregularidade ela informa que desde a menarca, desde os 15 anos. Ela tem irregularidade menstrual. Com FSH de 146. Exatamente. Então, o estradiol lá embaixo, né? Estradiol lá embaixo. Então, ai, veja. Infelizmente, a gente se depara muito no nosso dia a dia. A menopausa precoce está cada vez mais frequente. Essa aqui é uma realidade. Eu estava conversando eu tenho 3 pacientes que eu disse assim, esse mês de julho para mim foi um mês muito interessante. Eu tive 3 pacientes que a gente deu o diagnóstico de menopausa precoce. Essa com 21 anos, que eu nunca vi na minha vida isso. Uma com 32 e outra com 36 por aí. 36, vai lá que seja. Mas todas nuligestas, né? Nenhuma nunca engravidou. Então, assim, aí o que fazer? Aí, veja só, essa que tinha 29 anos na época, tem 10 anos essa história, ela esperou 10 anos para poder se resolver e fazer a ovodoação, né? A ovodoação. Então, assim, eu gostaria que você explicasse, porque essa minha paciente, ela teve, assim, uma bênção. Na verdade, ela conseguiu, foi no seu serviço, e ela conseguiu, e ela teve gêmeos. Foi interessante que ela disse, eu só consegui um óvulo, e ele conseguiu dobrar, e ela tem 2 meninos, 5%, né? Exatamente, e ela tem 2 meninos. Mas tem um detalhe importante. Ninguém sabe, né? O segredo absoluto, né? E é muito interessante essa coisa do segredo, porque eu fico imaginando assim, meu Deus, por que isso? Mas a gente respeita e ninguém vai comentar, né? Aqui a gente está comentando o fato sem jamais revelar o santo. Mas, assim, são situações que... Aí eu gostaria que você falasse sobre essa questão de como a mulher na menopausa... Porque, veja, tudo bem, a gente está falando de menopausa precoce, mas tem aquelas mulheres que estão aí com 50 anos. Eu tenho uma paciente que é juíza, que ela foi para São Paulo, ela estava com 52 anos, ela disse, Vânia, a minha filha já está casada, eu quero ter um bebê e eu vou para São Paulo fazer uma fertilização. E ela foi com 52 anos e fez, engravidou e tá, e pronto.
né? Oi, E Luiz, assim, tudo bom? então assim, são situações, aí eu gostaria de que você Cada conversasse um dia pouco, mais né? frequente. Então, assim, atendo paciente 51, 52, que cinquenta e aí quando quatro me perguntou da idade, eu falei da idade com óvulos próprios, tá? E não com ovo doação. Com ovo doação, pela resolução do Conselho Federal de Medicina, até 50 anos. E assim, a gente pode ainda tentar depois dos 50 até os 55. Se a paciente tiver boa saúde, vamos lá. Talvez não tenha um limite. Tem um pouco, né? Então, Aham, temos uma paciente em comum com 54 anos que isso, vai engravidar por ovo doação. Então, a gente tem essas pacientes com mais de 40 anos. Existe sim, aquele. Será que existe um limite para tentar com óvulos próprios? Depende. Depende. é, Porque se uma paciente, por exemplo, semana passada me deparei com um de 42 anos com reserva maravilhosa, que eu fiquei assim, eu fiquei impressionada. sim. Só que a quantidade muitas vezes não é suficiente. Não é, e também não é A qualidade, qualidade né? do problema. Isso. Então, com a ovodoação, a gente tem chances Aumenta melhores com essas pacientes com mais idade, não é? isso. Então, a chance aí gira em torno de 50%. Aí depois a gente pode falar das chances. É muita coisa para falar num live só, não é, Vanicleide? É Em verdade. relação à menopausa precoce, em 50% dos casos é idiopática, não sabemos a causa, mas temos as causas autoimunes. Então, Uhum. anticorpos aí antitireoidianos, a gente detecta a presença, muitas vezes, um fator imunológico. E também temos a causa genética, é muito importante falar da Sim, pré-mutação dos frágios e isso. alterações cariotípicas, mosaicismo, X0, o famoso síndrome de Turner aí, que você vê um X0, São os problemas XX, cromossômicos, né? cromossômicos, Isso. exatamente. Para as seguidoras, nossos espectadores entenderem bem. Então, causa genética é muito importante. Temos também radioterapia, quimioterapia, cirurgia nos ovários, são outras causas. Uhum. Mas, enfim, essa paciente jovem, ela precisa fazer reposição hormonal e a melhor chance dela é realmente com óvulos doados. Sim. Não temos no Brasil ainda banco de óvulos. Podemos Sim. utilizar bancos internacionais, o Grupo Geare tem sim parcerias com o Banco da Argentina, de Portugal, Eu vi e no podemos congresso comprar vocês esses óvulos. falando sobre isso. Maravilhoso, né? Nathalie é Aham. embriologista do IVE da Argentina. Foi, Então, eu podemos assisti comprar esses a palestra óvulos dela. ou a gente fazer a doação compartilhada, que é o quê? É a receptora que vai receber os óvulos, vai custear o tratamento da paciente doadora, não é? Ah, A entendi. doação é anônima, Sim, a doadora e a receptora não podem se conhecer, é totalmente anônimo, não tem fins comerciais, portanto, a doadora paga um valor, mas bem inferior ao que ela pagaria do tratamento todo, não é? Então, a ovodoação, ela é uma estratégia muito importante, não é? sim, E é utilizada por 30% das nossas pacientes. sim, Porque sim. cada vez engravidando mais tarde. Mais tarde. Aí, olha só, qual é? Aí vamos agora saber assim a diferença, né, da ovodoação e A Edivânia também, fez uma pergunta aqui, né? sim. Sim, pode falar. Pode falar, querida. Pode falar, Edivânia. Edivânia, nesse caso de óvulos doados, a pessoa não é mãe, só gera. Eita, a gente vai entrar num assunto, né, Vanicleide? Vamos depois falar sobre a doação, Vanicleide? Bora, vamos sim. Fazer Sobre só isso. sobre ovodoação, né? Olha só coisa Só sobre isso. interessante. Eu vou responder para a Edivânia o seguinte: olha, a mãe é aquela que está com o bebê na barriga, não interessa, sabe? É A aquela mãe que vai parir, aquela que vai parir, aquela que amamentar, vai dar amor. amamentar, né? E eu O até digo, sangue a dela que vai mãe, alimentar a criança. eu digo até mais, a mãe é aquela que bota o bebê no colo, sabe por quê? Porque eu tenho 2 filhos biológicos e tenho uma de adoção. E a de adoção, ela é tão filha, Você já tá enchendo os que, olhos aí. né? Exato. Né? Então, assim, Não eu precisa acho que nem a mãe é responder. aquela que bota o bebê no colo, É, né? eu fiz uma live que eu nunca vou esquecer com o Fábio Cruz, que é um colega lá do IVE da Espanha, que ele disse, olha, Tariane, tem pacientes que não querem engravidar. É, Para aquelas que não querem engravidar, a adoção, não é os filhos adotivos, mas isso. aquelas que querem engravidar, o sonho engravidar.
Então, assim, reserva ovariana, a gente não tem como voltar atrás. Não Esse tem. É o ponto que a gente Não tem. precisa deixar claro. Não tem como a gente recuperar óvulos. Uhum. Reserva ovariana que está baixa, a gente só tem a opção de estimular com altas doses de hormônios para ver se a gente consegue captar óvulos. E muitas vezes 1, 2, a gente precisa fazer muitos tratamentos. E eu costumo dizer assim, muitas estimulações. Isso, olha, e se você tem um útero, né? Mesmo que você não tenha mais óvulo, se você tem um útero, você pode. O útero a gente rejuvenesce, não é? O útero Você se dá resolve, hormônio. né? O útero é tranquilo. O útero é tranquilo. Agora, olha só, tem uma pergunta aqui. Qual foi a... Ah, tá, já fiz. Qual o tempo médio do tratamento da FIV? O tempo médio do tratamento da FIV é 12 a 15 dias para congelar os embriões, não é? Então, 5 a 7 dias após a captação dos óvulos, a paciente vai menstruar e aí a gente não transfere o embrião ou porque a gente espera o estudo genético ou porque a gente não transfere a fresco, a gente só transfere embrião que foi congelado, né? Nós, do grupo Girar, a gente acredita que, na verdade, os estudos mostram que as altas dosagens de hormônios, né, do estradiol, da progesterona, impacta na receptividade do endométrio. Então, isso os estudos já mostram. Relação com restrição de crescimento intrauterino. Sim. Então, é melhor transferir embrião congelado, né? Sim. E, por isso, é na próxima menstruação que a gente pode preparar o endométrio com medicação oral e vaginal. Não usa mais as injeções para fertilização in vitro para transferir o embrião. Ótimo, maravilha. Tranquilo. Olha só. Trombofilia pode causar infertilidade? Trombofilia não causa infertilidade. Trombofilia causa perda recorrente. Isso. Então, a paciente que tem trombofilia, ela não tem dificuldade para engravidar. Ela engravida, mas ela perde. Isso. É diferente, né? Já que a gente está falando... restrição de crescimento. Já que a gente está falando de trombofilia, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje está bastante comum, quando vocês fazem as transferências dos embriões, vocês fazerem a recomendação do anticoagulante, né, do Clexane. Isso seria exatamente para quê? Não fazemos de rotina. Sim. Não fazemos. A gente oferece aos pacientes a pesquisa de mutação de protrombina, fator 5 de Leiden, que são alterações mais envolvidas, não é, na questão da perda recorrente. Porque, por exemplo, mutação na metileno tetraidrofolato redutase, a famosa MTHFR. Não está comprovado que causa perda. Se a homocisteína está normal. Então, isso é uma grande discussão. Então, a gente orienta a paciente. Olha, você não tem fator, por exemplo, pacientes que nunca engravidaram. Você não tem fator para trombofilia, não tem história familiar, de irmã, de mãe que teve muitas perdas. Isso. Então, se não tem história familiar, história pessoal, a gente não faz, né? A pesquisa. Pois é. Muitas eu não faço. Olha, deixa eu só te dizer por que é que eu fiz essa pergunta para você. Na verdade, na maioria das vezes, todas as vezes eu ofereço. Na maioria das vezes eu entrego o exame, não é? E se a paciente faz, se for o desejo dela. Mas olha só, sabe qual é a minha preocupação com isso? É porque assim, veja só. A gente sabe que não é uma medicação inócua. Não é. Né? Não é um anticoagulante. Já vi abortamentos pelo Clexane, pelo uso da enoxaparina. Exato. Aí olha só o que acontece. Foi a enoxaparina que provocou a causa, né? Eu fiquei muito preocupada. Acho que foi em 2018 isso, né? A gente está em 2020, foi em 2018. Eu fiquei muito preocupada porque existem os grupos de gestante, né? Que elas trocam muitas figurinhas e tal, nos grupos de grávidas, né? E uma paciente minha que estava grávida chegou para mim e me mostrou o WhatsApp dessas gestantes, fazendo uma comercialização de Clexane e dizendo mais assim, você não está tomando não? Porque sua médica é uma burra. Indicação? Sim, olha só, sua médica é uma burra. A pessoa estava comercializando o Clexane dentro do grupo e induzindo as mulheres a tomar e as pacientes tudo loucas. Meu Deus Aí eu comecei a receber, doutora, a senhora não passou Clexane para mim não, por quê? Entende? Aí eu digo, peraí, calma, o que é que está havendo? Ou seja, existem essas loucuras que, sabe? Aí eu falei, olha, presta atenção,
O Clexane é uma medicação que deve ser utilizado com indicação mesmo. Você tem que ter uma necessidade, né? Sim. Né? Eu sempre que identifico uma alteração, eu não faço Sim. nada sozinho. Eu peço o parecer do hematologista, eu Aham. explico as evidências. E aí, sim, teve gestante minha que, de FIV, um único embrião, fez 2 estimulações. Um único embrião e tinha homozigose para metileno. Homocisteína normal. Então, assim, ela fez Clexane, ela nunca tinha engravidado. Ela fez Clexane por medo. Sim. Tudo bem, eu até entendo, mas não é inócuo. Não é? Exato. E ela, Perfeito. doutora, o que é que a senhora acha? A senhora usaria? Quase que eu dizia o nome dela. Olhe, meu amor, não tem evidência, mas é difícil, eu entendo sua situação. Eu acho que talvez eu usaria, não sei. Se eu tivesse feito fertilização só um embrião, é muito difícil, mas a gente não pode, em qualquer gestação, fazer Clexane. De jeito nenhum. Não é para ser Não dessa é, forma. Não é pode rotina. trazer consequências, sim. Olha só, tem num processo de fertilização, qual o percentual de garantia relacionado à gravidez? Digo, resultados. Me pergunta de novo, que eu estava vendo outra pergunta. Ela pergunta assim, que no processo de fertilização, ela quer saber o percentual de resultado. Assim, então, as chances. em média, é 40% a 50%, certo? Mas a gente tem que lembrar, pacientes em torno de 40 anos cai um pouquinho, para 30%. Pacientes com mais de 42 anos já cai aí para 15%. Então, a gente depende muito da idade. Mas se você tem um embrião geneticamente normal, para paciente que tem 30 ou paciente que tem 40, elas têm o mesmo percentual de gravidez, que é até de 60%. 50% a 60% de chance de gravidez. Então, eu sempre falo do embrião euploide, não é? Que a gente tem que, para diminuir risco de falha de implantação, de aborto após FIV, é pesquisar a genética desse embrião. E transferir um embrião saudável, não é? Sem cromossomopatia, sem alteração cromossômica. Exato, então, perfeito. Aí o percentual de gravidez é igual. Um paciente de 28 é uma paciente de 48, 50, 52 e aí vai. Olha essa pergunta aqui. Essa pergunta é uma pergunta que já me fizeram muitas vezes, mas ela está aqui, olha. Tenho 43 anos, gostaria de saber se consigo ser mãe. Olha. Zildinha, não é? Não é? Zildinha. Então, nos congressos é uma grande discussão, né? Até que idade eu posso fazer FIV? Então, se você tem reserva, tem folículo, tem óvulo, a gente pode fazer, contanto que você saiba onde está pisando, não é? Então, a gente tem que saber as chances de sucesso. Então, se uma paciente, vou dar aqui um exemplo. Tem um antimileriano de 0,5, tem 5 a 7 folículos. Eu sei que eu vou conseguir captar ali 3 a 4 óvulos por punção. Eu ofereço o duplo estímulo, já ofereço 2 estímulos no mesmo mês para a gente conseguir aí em torno de 8 óvulos. E digo, olha, nos estudos, o que é que mostra? Que mulheres com mais de 40 anos precisam de mais óvulos, cerca de 16 a 20 óvulos. Sim. Então eu falo, olha, eu não sei se entre esses 8 aí, que a gente provavelmente vai captar, por causa da sua reserva, eu vou ter aquele óvulo de ouro que vai nos dar o seu embrião saudável. E aí, sua grande chance, não é? Então, assim, eu sempre dou esperança porque eu acho que eu adoro o inesperado que a reprodução assistida me dá, assim. E aí, se eu tenho aquele embriãozinho saudável, eu tenho até 60% de chance. Então, eu preciso realmente saber sua reserva para lhe explicar melhor. Mas com óvulos doados, realmente, a chance de dar certo no primeiro tratamento é 50%. Ótimo. Deixa agora eu te fazer uma pergunta, assim, de assuntos diferentes, né? Então, a gente tem 2 assuntos assim, um pouquinho diferentes. São aquelas mulheres que são casadas e que querem engravidar. Uma delas quer engravidar. E aí elas vão até o serviço. Eu já fiz parto de 2 casais assim. E elas vão ao serviço e elas vão, nesse caso, pegar um espermatozoide do banco, não é isso? E aí é todo um processo. Como é que chama isso aí? Você está falando de relação homoafetiva. Exatamente, isso. Feminina, né? Porque quando é os homens, aqui no Brasil, para os homens,
homoafetivos, a situação é muito difícil, né? Nos Estados Unidos é tranquilo, eles pagam uma mulher, a barriga de Tá ficando aluguel. cada vez mais comum, mas realmente precisa ter uma família, um Sim, familiar, né? isso. Para o Ou homem, né? para o homem, ou uma amiga, né? Então Sim. temos sim lá na Geare casais do sexo masculino, né? Que transferiram para o útero de uma amiga e tem seu bebê hoje. E temos também E aqui no Brasil é sem aquelas fins comerciais, né? Porque homoafetivas nos Estados Unidos é sem tranquilo. Você fins paga comerciais. lá, acho que é US$ 15.000, US$ 10.000, É sei bem quantos mil caro. dólares, acabou e pronto. Né? 60 mil reais, 60 a 100 mil É, reais. isso. Mas aqui é o seguinte, a gente tem que comprar o sêmen de um banco de sêmen. Para as Tem mulheres. brasileiro, tem para as mulheres. Tem o brasileiro, tem internacional. E aí a gente escolhe as características, não é? Uhum. Desse doador. Compramos Uhum. o sêmen e aí a gente vai ver se faz fertilização ou inseminação. E em quem, não é? Então a gente tem Sim. que avaliar a parceira que vai doar seus óvulos, seu útero. Então, eu tenho uma paciente que ela quer engravidar primeiro. Ela é mais jovem, tem 35 anos e a sua parceira tem 42 e já tem filhos. Mas o útero dessa parceira não é o útero mais adequado, porque tem muitos miomas, enfim. E ela quer pegar o óvulo dela e fertilizar com sêmen doado e colocar o embrião nela. Então, primeiro engravidar com os óvulos dela, depois com os óvulos da parceira no útero dela. Então, assim, temos Mas só que esses óvulos de 42 anos já são óvulos meio, né? eu expliquei. Eu fiz, olha, então vamos ver suas tubas. Se suas tubas forem boas, a gente, se sua reserva tiver ok, a gente insemina, não é? Faz uma inseminação. E aí depois a fertilização com os óvulos da sua parceira. Então, a gente tem só essa parte burocrática de comprar sêmen. E aí o sêmen brasileiro tem a vantagem de fornecer 2 palhetas. Então, fez uma FIV, eu tenho uma paciente que fez uma FIV com 40 anos, 41 anos, e infelizmente não deu certo. Teve só um embriãozinho e não era saudável. E teve 6 óvulos, aí um embrião, e não era saudável, então a gente não transferiu, não é? Porque ou vai dar falha de implantação, ela não consegue engravidar, ou vai abortar. Sim. E aí ela tem uma palheta guardada ainda, né? Então a gente está esperando aí ela voltar. Legal. E também tem uma outra situação, que são situações assim, também relacionada agora à questão das disfunções sexuais, né? Existem mulheres que têm vaginismo, que não conseguem ter penetração e que a situação para engravidar é um drama, né? Interessante que às vezes até o casal, né, o casal hétero, até consegue ter sua vida lá, sexual, tipo masturbação, ter uma vida, uma relação sem penetração. Mas para engravidar é necessário, né, que exista. E aí, Tairane, que aí, vamos lá. Eu já mandei uma situação para você assim, não foi? Foi. E aí, Fanny Cleide, eu fiz a especialização lá na Unifesp, foi muito completa, né? Eu fiz sexualidade, infanto-puberal, gineco-endócrino. Então, assim, eu pude ver a angústia dessas mulheres. Então, assim, de pacientes que eu tentei passar um espéculo e, assim, com toda tranquilidade, com toda a paciência do mundo. E elas, não, doutora, não passa um espéculo. Assim, você via o nervosismo dela. Então, É terrível, essas é terrível. casadas, não é? Então, assim, Isso. você é terapeuta sexual, então a gente tem os dilatadores vaginais, não é? Que a gente pode ir evoluindo, não é? Para cada vez um dilatador maior. A fisioterapia é importante, não é? Sim, demais, demais. Essa mulher se conhecer, né? Então, enfrentar esses tabus. O que foi que causou esse transtorno? Esse transtorno, porque isso tem causa, né? Muitas vezes abuso, não é? Abuso. Exato. Enfim, quando criança. E aí, né? Para engravidar, o que fazer? Então, nós temos, sim, indicação de fazer, por exemplo, tubas boas, idade ok, de fazer inseminação. Isso. O fator coital, não é? Não consegue ter relação. A gente insemina o sêmen na cavidade uterina. Temos que colocar
espéculo, não é? Isso, Ou fazer guiado por estereoscopia, porque não com a paciente isso. sedada, É. né? Então, temos... Para tudo a gente dá jeito, né, Eu tenho uma Ou a paciente... fertilização in vitro, que a gente também Isso, tem que colocar o catéter visualizando o colo do útero, guiado por ultrassom. isso, Então, assim... E aí a gente tem que ganhar a confiança dessa paciente, não é? Temos isso. que ir com todo amor e paciência, ganhar a confiança, Porque é um deixar trabalho que ela faça delicado. o exame ginecológico. É É difícil, difícil. Eu tenho uma mas é paciente, possível. eu tenho um caso que é muito interessante. O filho dela já está um rapaz, já está com mais de 20 anos agora. E Aham, é interessante que ela tem um relacionamento homoafetivo e ela sim. conseguiu o sêmen. Foi uma inseminação caseira, de sucesso. Isso há mais de 20 anos atrás. Ela conseguiu o sêmen. E interessante que até hoje ela tem o ímen íntegro, porque ela tem um relacionamento homoafetivo, mas Sim, ela não tem, na prática dela, ela não tem a penetração. Então, penetração. ela mantém o ímen íntegro. Hoje ela já é Sim. uma mulher de 40 e poucos anos. E o filho dela já está aí. Aí o parto foi cesariana, eu fiz esse parto Sim. cesariana. Nossa, acho que o menino deve ter uns 24 anos, se eu não me engano. E assim, na época foi uma situação bem interessante, porque foi muito tranquilo. É um primo dela que cedeu, que doou o Sim. esperma. Ela colocou na seringa e deu certo, né? Foi assim de primeira. É, Acontece, dá né? certo. Ela fez É, igual uma relação ela sexual, né? fez. Que o Exato. sêmen banha o colo e aí os espermatozoides Resolve o problema, né? resolvem E, tudo. e, e, assim, eu acho interessante é que assim, é importante que as pessoas saibam que a gente precisa só desmistificar isso, né? Aí, ó, alguém disse, a Adriana falou, milagres acontece. Adriana Rodrigues, eu acho que é minha sobrinha, se eu não me engano. Milagres Não acontece, é foi bem um verdade. milagre, Adriana. Se ela estava no período fértil, colocou o sêmen Isso. lá, As trompas estavam 20% boas, de chance né? de acontecer. É Se ela tem jovem, né? Ela era menos de 30 jovem. anos, é 25% mensal de gravidez, não é? Exato, exatamente. Olha só, Somos outras. como a gente já está no finalzinho, eu gostaria de deixar a live gravada. Quero enviar para você também, para você Por favor. Nossa, eu passar. amei. Já acabou. Já acabou, temos só assim uns Eu 3 nem, minutinhos. eu nem senti. E nossa audiência está lá em cima, né? Graças a Deus. É. Coisa Vamos fazer boa. outra. Vamos Super sim, top. com toda certeza. E a gente vai falar só de ovo doação. Eu gostei muito desse Vamos. assunto, que é um assunto muito importante para a gente desmistificar muita coisa, né? Então, Então, assim, é cada diz. vez mais comum, Vani Cleide, as pacientes chegarem com... Eu atendi um de 51 anos recentemente. Doutor, olha, eu quero engravidar há 15 anos, há 10 anos. Eu ainda tenho um sonho de ter filho. Então, aí eu vou explicar, olha, com 50 anos, realmente, mesmo você menstruando, a qualidade do seu óvulo é muito ruim. Então, assim, vai ser muito dinheiro gasto com algo que a gente não vai ter muito resultado. É muito difícil. Uma concepção espontânea, depois dos 43 anos, é 3%, não é? Então, Isso, a gente tem que saber das chances, não é? Então, isso. 51 anos eu já ofereci ovo doação. Já falei, ó, ovo doação. Alguém Então, está você vai falando ter aqui que faltou pessoa. responder minha pergunta. Pa- A Adriana Pagobi. que está há mais de 25 anos. Então, assim, depois de um ano, gente, não é para ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos tentando. Procurar um especialista, não é? Na Paraíba, graças a Deus, estou chegando no grupo GEARE. Então, a gente tem que Sim. conversar sobre isso. E, Eu assim, gosto. as pacientes com 40, 50 anos são cada vez mais novas, não é? Não vou Isso. dizer. Olha só, Que é um começou a pouco. contagem regressiva já, tá? Então eu quero só que você agora se despeça. Eu quero pedir Gente, muito desculpa obrigada pela presença de a vocês. alguém aí, Amaral, temporal, ela falou que a gente não respondeu. Manda a tua pergunta que a gente responde no direct, né? Pode falar no meu Instagram também. Isso, se despede aí que a gente vai estar encerrando essa Obrigada, live. gente, pela presença. Pessoal, muito obrigada, viu? Foi um prazer, Vani Cleide. Você é uma querida. Obrigada, querida. E eu quero só lembrar, olha, que sexta-feira a gente vai estar com o lançamento, Eu né, quero vir, quero oficial. autógrafo.
Tá Quero certo. autógrafo. Vai ser lá no meu canal do YouTube, então quero já que as pessoas Ótimo. vão lá Todo se mundo aí inscrever, se no lançamento inscrevam. do E livro, sexta-feira, às 20 horas, a gente tá aí bombando com o lançamento do bombando. livro. Tá? Ótimo. Eu quero um Querido, ó, autografado. gratidão, Foi um Deus te prazer, viu? abençoe, Deus te Prazer. dê muita luz, muita paz, muito Amém. discernimento e que Deus te abençoe no teu caminho, tá? Grande Gratidão parceira, mesmo. estamos aí, viu? Tá, Pelas nossas querida? conquistas, Muito pela nossa obrigada. amizade. Um Isso, beijo pra um você. beijo. Tchau, minha Tchau, querida. tchau. Tchau.